Sabe, quando a gente abre o livro de Números no capítulo 8, a gente encontra algo bem poderoso. É um chamado à luz, à consagração, ao serviço. O foco aqui muda, sabe? Sai dos líderes das tribos e vai direto para o coração do santuário, para o ministério. E a mensagem é clara. Para servir a Deus é preciso preparo, dedicação e, olha só, acima de tudo, pureza. E aí que surge a grande questão, né? Uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Será que Deus ainda exige pureza para quem quer servir? Para a gente encontrar uma resposta, vamos mergulhar fundo nas cerimônias e nos símbolos que esse capítulo revela. Então vamos lá. Para entender bem o que está acontecendo, a gente precisa se transportar para lá. Imagina a cena. Estamos no deserto do Sinai. Faz mais ou menos um ano que o povo de Israel saiu do Egito, naquela fuga espetacular. O tabernáculo, que era tipo a casa de Deus no meio do acampamento, já está de pé. Agora o que falta? Organizar o serviço sagrado. E olha, esse momento não surge do nada, não. É como se fosse o ponto alto de vários preparativos. Se a gente olhar a linha do tempo, fica claro. Já estamos no segundo ano depois do Êxodo. O que já aconteceu? Já fizeram o censo do povo, já organizaram o acampamento todo certinho, o tabernáculo foi consagrado. E agora, aqui em Números 8, a gente chega na última peça, a dedicação dos levitas para o ministério. A primeira coisa que a gente vê aqui é uma cerimônia que tem tudo a ver com luz. Deus chega para Arão, o sumo sacerdote, e dá uma instrução bem específica, bem detalhada sobre o candelabro de ouro, a famosa menorá. E não era só um objeto bonito, viu? Era uma peça-chave, central em todo culto. E aqui vem um detalhe fascinante. A instrução não era só para acender as lâmpadas. Tinha a ver com a direção da luz. A ordem era muito clara. As lâmpadas tinham que iluminar a área da frente. Isso mostra que a luz não estava ali por acaso. Ela tinha um propósito, tanto funcional quanto simbólico, muito bem definido. Então, o ponto é esse. A luz não era só para decorar. De jeito nenhum. Ela tinha que brilhar para frente, iluminar o espaço sagrado. Pensa no simbolismo disso. Era a revelação de Deus, era a santidade, a vigilância. A mensagem no fundo era simples, mas muito profunda. Onde Deus está, no tabernáculo, não pode haver escuridão. E falando em serviço sagrado, a gente chega no segundo grande momento do capítulo, a consagração dos levitas. Eles eram a tribo escolhida, separada só para cuidar do tabernáculo. E a preparação deles, nossa, era um processo cheio de detalhes, um ritual que mostrava o quão sério era o chamado que eles receberam. Esse processo de purificação tinha basicamente 3 passos bem claros. Primeiro, jogavam sobre eles a água da purificação. Depois, vinha uma parte bem drástica, eles tinham que raspar o corpo inteiro com uma navalha. E por último, lavar as próprias roupas. Cada um desses atos era um símbolo, de uma limpeza total por fora e por dentro. E essa ideia de raspar o corpo todo pode soar meio estranha pra gente hoje, né? Mas, curiosamente, isso tinha paralelos históricos. Os sacerdotes egípcios, por exemplo, faziam a mesmíssima coisa como um ritual de purificação usando navalhas de bronze. É um detalhe que nos conecta com aquele mundo antigo e mostra como o conceito de pureza ritual era levado a sério. Tá, mas por que tudo isso? Por que tanta cerimônia? Agora a gente sai do o que eles faziam e entra no porquê. Vamos entender o significado mais profundo por trás dessa consagração dos levitas. Porque a questão aqui não era só limpeza, era sobre substituição. Claro que os sacrifícios eram parte essencial, traziam 2 novilhos. Um era o holocausto, aquela oferta totalmente queimada, que simbolizava uma entrega completa a Deus. O outro era uma oferta pelo pecado. E aí acontecia um gesto muito simbólico. O povo colocava as mãos sobre os levitas, e depois os levitas colocavam as mãos sobre os novilhos. Esse gesto era chave, era como uma transferência de identidade, de propósito. E é aqui que a gente entende a grande troca. Lembra da última praga do Egito? Desde aquele dia, todo filho primogênito de Israel pertencia a Deus, como um resgate. Só que, em vez de exigir que cada primogênito servisse, Deus fez uma troca genial. A tribo inteira dos levitas iria servir no lugar deles. Os levitas se tornaram os substitutos de todo o povo. Isso ilustra de um jeito brilhante um conceito muito poderoso, o do sacrifício vivo. Veja bem, os levitas não eram mortos no altar. Eles eram apresentados como uma oferta viva. A vida deles, inteirinha dedicada ao serviço de Deus, era o sacrifício. E o serviço deles era super organizado. O trabalho pesado mesmo, aquele mais ativo no tabernáculo, era dos 25 aos 50 anos. Chegou nos 50, eles se aposentavam das tarefas mais puxadas, mas não ficavam parados.
podiam continuar ajudando e, o que é mais importante, ensinando, discipulando os mais novos. Isso é demais, né? Mostra que cada fase da vida tem seu valor no serviço. Ok, tudo isso é muito interessante, mas como é que esses rituais e símbolos tão antigos se conectam com a fé hoje em dia? Bom, o Novo Testamento pega tudo isso e dá uma nova interpretação, uma reinterpretação fascinante, que aponta para Jesus como o grande cumprimento de todas essas coisas. Vamos voltar àquele candelabro de ouro, o que iluminava o tabernáculo? Lembra dele? Pois bem, no Novo Testamento, Jesus chega e diz com todas as letras: Eu sou a luz do mundo. Ele se torna o cumprimento perfeito daquele símbolo. Ele é a verdadeira luz divina, uma luz que nunca se apaga. E o papel dos levitas de serem os substitutos dos primogênitos? Aquilo era como uma sombra, uma prévia do que estava por vir no sacrifício de Cristo. Jesus se tornou o substituto perfeito. E não só de uma tribo ou de uma nação, mas de toda a humanidade. Ele tomou o nosso lugar. Então, o que a gente leva disso tudo para a vida hoje? Bom, algumas coisas bem práticas. Primeiro, servir a Deus exige preparo, exige santidade. Segundo, existe um chamado para ser luz no mundo. Terceiro, a nossa própria vida pode ser uma oferta viva, totalmente dedicada a Deus. E por fim, que cada fase da vida, da juventude até a velhice, tem um propósito valioso no reino. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Assim como os levitas dedicaram a vida inteira deles, o que significa na prática, no dia a dia, apresentar a própria vida como um sacrifício vivo no mundo de hoje?